Olá para todos, estamos de volta aqui na nossa aula de número 6 da seção D, que trata de conceitos fundamentais. E vamos iniciar agora uma sequência de aulas aqui sobre um assunto que eu mesmo considero meio chatinho, né, mas de fundamental importância para a apresentação dos nossos projetos. Tá? Vamos tratar de vista, as formas de visualização, de apresentação. Lembrando sempre que a filosofia do Revit é what you get is what you see, no que se refere à apresentação, ou seja, aquilo que você vê é aquilo que você tem como resultado. Para começar, vamos ver um primeiro conceito muito importante que a gente deve ter em mente aqui quando a gente fala de vistas. Nós estamos aqui com aquele nosso famosíssimo projeto, né? E eu estou aqui na vista 3D, né? Repare que ela está num tipo negrito aqui, né? Indicando que ela é vista atual. Se eu clicar aqui duas vezes do térreo, passo a planta do térreo, passo ao pavimento superior e assim por diante. Mesma coisa com elevações, cortes, né? Cada elemento desse aqui no navegador, tá? No que diz respeito aqui a vistas, tá ok? Repare que vistas é um assunto peculiar aqui, né? Uma página inteira, uma parte inteira no navegador de projetos, separado de legendas, né? De tabelas, de famílias e assim por diante, tá ok? Bom, mas falando do nosso assunto aqui, vistas, tá? Cada vista dessa, vamos dizer assim, última unidade, né? Que eu tenho aqui vamos chamar assim de um capítulo, né? Que seria planta de piso. E aqui as vistas em si, né? Dentro das plantas de forro também teria cada vista. Então a última unidade nessa cadeia aqui, nessa sequência, né? É exatamente uma vista, ok? Se eu viesse aqui, a gente já viu isso, né? E desse o comando WT, que significa Window Tile, ou aqui no janelas lado a lado, né? Eu veria abertas aqui todas aquelas vistas que eu abri uma por uma, tá? Vou chamar o Z aqui, que é o ZE, Zoom Extend, em cada vista, tá? ZE sem o Enter. Lembrando, lá na última aula a gente viu atalhos de teclado, né? É só vocês olharem lá que tem o Zoom Extend. Cada vista dessa daqui, ela corresponde a uma janela dentro do meu navegador. Tá? Algumas janelas que eu não esteja aberto, por exemplo, se eu abrir agora aqui, tá lá, corte 2, tá? Então cada vez que eu aciono uma planta dessa daqui, que eu acesso uma planta dessa, ele abre uma janela, beleza? O primeiro conceito importante é isso. O segundo conceito importante é que cada vista dessa, né, a gente até já viu isso lá quando a gente estudou folhas, né? Padrões, margens e carimbos lá no curso básico. Cada vista dessa, ela só pode ser inserida em uma folha. Por exemplo, ela está aqui nessa folha A1. Tá aqui. Se eu tentar colocar essa planta lá na segunda planta, né, ele não vai permitir, ele vai dizer que já está colocada na folha 102. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos supor aqui nas nossas folhas que a planta 102 seja de arquitetura, né, apenas da parte de cotas, etc., e a planta de layout, né, eu teria que pegar essa planta do térreo, que está inserida nessa planta A102, para eu inseri-la lá na planta de layout, eu teria que fazer uma duplicação dela, né? Então eu entraria aqui, duplicar vista, duplicar, e eu criei aqui uma cópia do térreo, eu teria que renomeá-la, F2, por exemplo, térreo, humanização ou distribuição de mobiliários, enfim, um nome que você identificasse a planta. Lembrando que esse nome também é o mesmo nome, vou voltar lá na planta, que aparece aqui na identificação, tá, da planta, né, da parte do desenho componente. E então, de acordo com a finalidade de cada vista, nós vamos ter aqui, como já vimos, que vamos fazer um paralelo, como sempre no AutoCAD, congelar e descongelar alguns elementos.
Lá na planta 102, por exemplo, onde tem a planta de arquitetura inserida, a planta do térreo, eu tenho aqui as cotas aparentes. Tá? Já na planta de layout, as cotas não fazem parte, porque eu quero mostrar outros elementos. Tá? Então, para fechar esse raciocínio, como eu controlo isso? Cada vista ela funciona de uma forma independente. E para fazer essas configurações, eu uso o nosso VG, visibilidade gráficos. Em vista, no menu vista, eu tenho aqui visibilidade gráficos ou VG. Tá? Então, o que é importante? Que a gente até já viu, eu estou relembrando aqui, mas com maiores detalhes. Que visibilidade gráficos ele é aplicado em cada vista, tá, ok? As coisas que eu fizer aqui nesse quadro, por exemplo, vou esconder as escadas, ok? A escada sumiu aqui, mas lá no térreo humanizado ela não sumiu, tá, ok? É como se fosse aí mais próximo de uma viewport, Eu estou congelando em uma viewport, mas na outra não estou congelando. Então, 3 conceitos muito importantes. Primeiro, cada elemento aqui corresponde a uma vista independente. Segundo, cada vista só pode ser inserida em uma prancha. E terceiro, visibilidade de gráficos funciona independente em cada vista, tá? Ou podemos chamar de cada janela do projeto. Em função desta importância essencial na visibilidade, vamos começar estudando exatamente em vista visibilidade de gráficos, que é esse quadro aqui de gerenciamento de visibilidade. Lembrando que este quadro ele vai ser aplicado para uma vista apenas. Que vista? A vista que estava ativa quando eu dei partida nesse comando. Aqui, por exemplo, eu estou com um térreo, é a minha vista atual, minha janela atual. Então, se eu acionar aqui, vou pelo teclado VG, eu tenho aqui nesse gerenciador, tá? Encarem como se fosse, como eu falei, um gerenciador de layers, ele é dividido em categorias de modelo, que são os elementos de modelos, é aquilo que eu chego lá na obra e encontro. Categorias de anotação são os elementos que dizem respeito apenas à parte gráfica, como cotas, cortes, eixos, aquela parte que eu não vou chegar lá na obra e vou encontrar, Categorias importadas dizem respeito à visibilidade de elementos importados, como por exemplo vínculos, outros arquivos do Revit inseridos aqui. Quando a gente estudou topografia, a gente inseriu inclusive esse projeto lá na topografia vinculado, então aqui eu poderia controlar a visibilidade dos elementos desse vínculo. Ou no caso de um DWG, apareceriam aqui os layers, a gente vai ver com detalhes um exemplo. Apareceriam aqui os layers onde eu poderia controlar a visibilidade ou não e a cor deles. E aqui filtros, que vai ser o finalmente, tá, da nossa aula, tá? Por quê? Que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma condição de visibilidade, tá, para um determinado tipo de projeto. Então, por exemplo, eu posso ter aqui essa planta fosse, por exemplo, uma planta de paginação de teto, por exemplo. Então eu teria uma disposição onde as paredes ficariam fininhas em meio tom, e o forro ficaria de repente num tom mais grosso. Ou se fosse, por exemplo, uma distribuição de sprinkler, também as paredes seriam fininhas e a tubulação de sprinkler mais destacada, o posicionamento, enfim. Eu vou dar essa visibilidade. E como essa visibilidade, eu vou repetir em outros projetos, ou em outras plantas dentro do mesmo projeto, eu vou pegar essa configuração que eu determinei aqui e depois a gente vai ver como salvar isso de forma que quando você for fazer outras plantas de sprinkler ou outras plantas de paginação de teto, enfim, você não vai ter esse trabalho todo de novo, tá? Você vai criar uma configuração, salvar essa configuração para usar daqui para frente em outros projetos. Beleza? Então, traçado o nosso objetivo,
Vamos ao detalhamento do estudo. Tá? E por que eu fiz essa conversão aqui das paredes, né? Vou dar uma aproximada aqui, chegar para o cantinho. Eu vou lá em visibilidade gráficos, né? VG, e eu vou buscar lá em paredes. Repare o seguinte, quando eu seleciono aqui paredes, né, eu vou expandir os elementos de paredes. Obviamente, se eu pego o elemento raiz, tiro, aplicar, as paredes desapareceram do meu projeto, tá certo? Dentro de paredes eu tenho arestas comuns. Se eu tirar a visibilidade dela, ok, ele desaparece aqui a divisão. Mas nem todos os elementos estão presentes em todas as paredes, né? Esses aqui, por exemplo, nesse caso aqui, não teria nenhum efeito visual, porque eu não tenho aqui linhas ocultas e linhas de varredura de parede nesse momento, nesse desenho. Ok? Bom, e aqui ao lado, né, eu tenho que sobrepor e sobrepor. Né? Quando eu não tenho nada, por exemplo, originalmente, né, selecionar um outro item aqui. Aqui na coluna, na linha, melhor dizendo, de paredes, está tudo em branco. O que significa isso? Significa que nesta vista, olha lá, se liga nisso aí, ó. Quando não tem nada selecionado, não tem nada, nenhuma sobreposição aqui em cima, significa que a visibilidade deste elemento parede nesta vista obedecerá a o estilo de objeto. Lembra o estilo de objeto? Em gerenciar, estilo do objeto. Em princípio é uma coisa determinada pelo Revit. Ele determina lá nas configurações de fábrica dele que em paredes as arestas comuns são impressas em projeção, com a linha 2, em preto, tarará, sólido, etc. As linhas ocultas, tá, ok? Isso é o padrão do Revit, tá? Se eu mudo aqui, presta atenção, se eu mudo aqui no estilo de objeto, daqui para frente, os objetos que eu fizer daqui para frente, eles vão obedecer a esse padrão aqui. Sendo que em cada vista eu posso mudar a visibilidade gráfica desse elemento como? Através de uma sobreposição. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Dentro de paredes eu posso criar aqui sobreposições, ou seja, uma apresentação gráfica que se sobrepõe ao estilo natural do objeto. Beleza? Deu para entender, né? Ficou fácil. Não tendo nada, nenhuma sobreposição, ele obedece ao estilo de objeto. Em paredes aqui, por exemplo, eu posso determinar que, lembrando também que aqui, ó, embora a gente chame isso de planta, essas paredes estão cortadas, né? Aqui seria projeção ou superfície. Seria o caso de eu estar num 3D ou estar numa planta de elevação, é a visibilidade de uma parede. Então, se eu quisesse mudar a parede, por exemplo, eu gostaria que essas linhas de parede aqui fossem marrons, por exemplo. Então, eu iria aqui poderia determinar uma espessura, por exemplo, 3 para essa vista, e que elas fossem marrons, como eu disse, ok? E até poderia colocar um outro padrão, vou deixar o padrão sólido mesmo, ok? Então aproximado aqui para ver bem, ó, que ela está marrom, né? E para comprovar que o visibilidade gráfico só afetou a planta do térreo, eu poderia acessar aqui o pavimento superior e verificar que aqui as paredes continuam pretas. Ok? Facinho, né? Para acrescentar, essa linha aqui de contorno externo, tá? É uma linha que aparece também em outro estilo de resolução, né? Que nós estamos em detalhe fino, né? Em resolução média, ela também aparece a mesma configuração, e em baixa resolução, que aqui está programada para parede preenchida, né? A linha também vai obedecer a mesma sobreposição. Tá? Se eu tivesse lá no VG, agora eu vou acessar pelo teclado aqui, pelo atalho, né? Em paredes, arestas comuns que a gente já viu, botasse, por exemplo, uma sobreposição aqui
vou botar uma pena 3 também. Agora eu vou colocar um vermelho. Aí sólido. Ok, aplicar ok. Nessa resolução não teria efeito nenhum porque essa linha, né, não aparece. Na resolução mais fina ela apareceria aqui em vermelho, que foi essa linha que eu configurei, né, dentro de paredes, arestas comuns, tá? Cada tipo de elemento, né, a gente já viu até lá no estudo de topografia, por exemplo, cada tipo de elemento ele tem seus próprios componentes, vamos chamar assim, tá ok? Eu não vou mencionar aqui um por um, senão vou ficar um ano aqui só detalhando o que é cada elemento. Só vou comentar aqui que linhas ocultas, quando você tem um 3D e as linhas aparecem lá por trás, tá? Enfim, você tem que determinar que elas apareçam ou não. Beleza? Então deu para entender essa questão de sobreposição, né? Aqui, se eu tivesse aqui numa elevação, por exemplo, elevação sul, tá? Nenhuma sobreposição aqui é criada. Se eu fosse aqui em VG, em paredes, né? No caso aqui eu poderia designar para projeção ou superfície, fazer a mesma coisa, né? Vou botar uma linha mais forte aqui até 4, botar o nosso marronzinho um pouquinho mais claro para a gente visualizar, sem sobreposição, porque ela lá no estilo já é sólida, né? Ok, aplicar, e aqui as linhas de contorno, tá, das paredes ficaram em marrom. Ok, então essa é a questão da sobreposição de visibilidade de gráficos nesta vista. Apenas a nível de aprender a manipular essa caixa, né? Todos esses botões aqui dizem respeito a seguinte: quando eu clico em todos são selecionados, né? Então se eu tiro um deles, ele tira de todos também. Ok, se eu coloco, ele coloca em todos. Nenhum, ele vai obedecer apenas um deles. Se eu tenho um conjunto, eu seguro o Ctrl, eu posso selecionar alternadamente. Se eu clico um deles, seguro o Shift, eu seleciono um conjunto, padrão Windows, né? E estando selecionado mais de um, a ação que eu fizer em um deles é a ação que vai ser feita em todos eles. Se eu tenho esse conjunto aqui selecionado e agora eu quero inverter, inverto a seleção, passo a selecionar os que não estavam e desselecionar os que estavam. E por último aqui eu tenho expandir todos, ele mostra subcategorias de todos os elementos aqui, no caso de modelo. Exatamente porque esse assunto aqui, essa sobreposição, tem a ver com estilos de objeto, né? Aqui eu posso, dessa caixa de diálogo, acessar os estilos de objetos aqui, até para verificar qual é o estilo que está. Se eu tiver dúvida lá na parede ou em qualquer elemento, como é que está atualmente definido lá no objeto, até para determinar se eu preciso ou não fazer uma sobreposição, né? Um exemplo, eu queria que as paredes mudassem de cor, mas queria manter a mesma força, vamos dizer assim, a espessura, né, que está sendo usada lá. Então eu aperto esse botão aqui mais para dar uma olhada. Eu posso até modificar, mas a função desse botão aqui é dar uma olhada como é a configuração original. Vou voltado lá na planta do térreo. Eu posso desejar criar uma outra planta a partir dessa. Por exemplo, como eu mencionei, uma planta de distribuição de sprinklers ou de distribuição de tomadas, onde as paredes elas percam um pouco a importância, né? Então eu posso ir lá em visibilidade gráficos, determinar, por exemplo, que as paredes, tá aqui, as paredes, elas fiquem em meio tom, tá? Quando eu clico em aplicar, olha lá, elas vão ficar num sombreado bem clarinho, né? Embora ela conserve a sua cor de sobreposição, né? A sua sobreposição que a gente criou, né? Ela fica um pouco menos importante. Ou ainda, se for o caso de um elemento especial, eu posso ainda colocá-la transparente. Posso deixá-la cheia, mas transparente, mais aplicado
para objetos sólidos. E aqui nível, não dá para ler direito aqui, né? Se eu chegasse para o lado aqui, uma operação forçada aqui, eu poderia chegar para cá para ver isso aqui, o que está escrito, a nível de detalhe, né? Em princípio, tá? Quando eu estou numa planta desse estilo aqui, quando eu mudo aqui o nível de detalhe, que é exatamente esse, esse estilo visual, baixa, média ou fina, né? Ele vale para todos os elementos. No entanto, eu posso desejar que nessa planta aqui, todos os elementos estejam no mesmo nível. No entanto, que aqui está em resolução fina. Aqui eu posso querer que ele esteja em baixa resolução apenas as paredes. Ok? Aplicar OK. E elas voltaram para aquele estilo de baixa resolução, onde elas foram configuradas para cheia. Então aqui eu posso fazer a minha salada de opções aqui em visibilidade de gráficos. Aqui eu estou fazendo essa operação, lembrando, para categorias de modelo, mas para a categoria de anotação vai valer, né, de uma forma mais simples, é claro, né, as minhas sobreposições, né? Por exemplo, bloco de imagens e carimbos não tem projeção porque eles são coordenados lá na família, né? Caixas de corte, eventualmente elas podem ser necessárias, né? E da mesma forma eu posso colocar meio tom, né? E sobreposições que a gente já estudou. Categorias importadas. Bem, para estudar isso eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo desenho e vou aqui, ó, inserir, importar CAD. Vou importar um desenho qualquer aqui, um projetinho que eu fiz no AutoCAD já há algum tempo. Vou preservar aqui as cores originais dele. Ficou até um pouco difícil de ver, que tem muito amarelo, né? Lá no AutoCAD a gente costuma usar um fundo preto, mas o objetivo aqui não é nem esse. Eu importei para uma vista aqui de terreno, né? Mas se eu usasse aqui o VG, né? Aqui eu viria, ó, categorias importadas. Repare aqui, ó, ele passou agora a estar aqui, ó, 2/4, né? E aqui eu tenho exatamente os layers, né? Aqui ele está usando quando ele está em branco, ele está usando a cor original, né? Mas eu poderia usar aqui, por exemplo, aqui estamos vendo uma cama aqui, móveis, camas. Eu poderia usar uma cor azul. Tá lá, e as camas ficarem azul. Tá ok? Então, aqui é a mesma coisa. Eu pego a categoria importada e estabeleço uma sobreposição de cores em cima delas. Beleza?